Será que essas crianças gritando, elas vão me atrapalhar? Dá pra ouvir as crianças, será? Tem umas crianças no quintal aqui. Quando não é gente cortando grama, é criança fazendo... Ou se não é gato miando, oh meu Deus! Olá novamente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, bem-vindo ao canal. Eu não sei como que começa ao certo. Meu intuito aqui é abrir a câmera e falar. Aqui a gente fala sobre filosofia, psicanálise, pensamentos pensantes, sentimentos sentimentais. Apesar de eu não sei, até tava tendo uma conversa com um amigo meu, perguntando pra ele o que era sentir as coisas, porque às vezes eu não me encontro em estados muito sentimentais. E a gente teve algumas outras conversas que eu preciso depois pensar sobre, racionalizar, como eu sempre faço. Que é, a gente chegou numa conclusão de que a gente acaba intelectualizando demais uma parada que às vezes é só sentir. É complexo. É mais complexo do que parece. Estou a ver como estás. E eu venho criando alguns conteúdos no Instagram. Eu tenho falado bastante sobre niilismo. E o que a gente observa hoje em dia não é aquele niilismo ativo que o Nietzsche propunha na época que ele surgiu e tal. Aquele que destrói os atores antigos e apodrecidos para criar algo novo e autêntico. Eu observo que o que vem agravando e tomando conta desse cenário é um niilismo mais passivo, sabe? Não sei, cara, um estado meio crônico, sabe? De cinismo, de esgotamento, onde a percepção do que faz sentido muitas vezes não liberta o sujeito, mas acaba paralisando. E se a gente olhar ao redor, esse niilismo contemporâneo, ele se manifesta em observações muito práticas e cotidianas, sabe? Eu observo muito em relação ao pânico do silêncio e do vazio. Basta a gente observar as reações comuns, um ambiente mais despojado de estímulos, né? Onde a gente coloca aí a maioria das pessoas em um espaço sem uma televisão ligada, sem o ruído de fundo, ou um aparelho, sei lá, sem uma tela, né, pra distrair, pra rolar infinitamente. A resposta quase imediata é a angústia, e eu sei que eu venho falando bastante sobre isso, porque, cara, é o que há, entendeu? É o que é o nosso dia a dia. Eu falei no vídeo anterior sobre a TV e tal, muitas pessoas fizeram até levantamentos que o celular também tem se tornado um fundo, né, pra preencher o vazio. E o niilismo atual, ele se esconde na recusa em tolerar esse silêncio, porque o silêncio obriga a pessoa a escutar a própria mente e a encarar o que falta sentido na própria rotina. E como as pessoas elas estão acostumadas a sempre serem direcionadas a alguma coisa, elas ficam nesse limbo de criação. Não tem mais o ímpeto da criação, o ímpeto de desejar. Tá tudo na mão, sabe? Que é um conceito que acaba tocando aí, né, na ferida do que muitos chamam do medo desse vazio. Num contexto mais contemporâneo, esse fenômeno ele descreve como um excesso de informação, e o ruído ele funciona como um mecanismo de defesa contra o autoentendimento do ser humano. E eu fui um pouco mais a fundo em observar essas questões. Eu até troquei ideia com algumas pessoas que tiveram muitos insights, e sempre nessas trocas eu acabo tendo algumas outras percepções que eu acabo integrando com a visão que eu já estava observando e tal.
E a gente vive numa era, né, de hiperestimulação. Quando o cérebro ele se acostuma com a dopamina constante de notificações, o algoritmo, os sons de fundo, o algoritmo ele é programado para que fique sempre ocupando esse espaço, né? O silêncio ele deixa de ser um estado natural e passa a ser interpretado pelo sistema nervoso como uma privação sensorial. E, mano, hoje é sexta-feira, é feriado. E eu entendo, assim, cara, eu fiquei o dia todo com barulho daquela máquina de cortar grama no meu ouvido. E é um barulho repetitivo. E sim, foi o dia todo. Eu não entendo. Porque é o terreno aqui da frente e o aqui de trás. Sempre que eu achava que tinha finalizado, o cara voltava de novo a cortar grama e não parava mais. Foi o dia todo. Foi das 8 da manhã às 4:30 da tarde. Foi parar quase agora o barulho. Aí eu pensei, não, agora eu vou poder gravar. Crianças gritando mas enfim, esse não é o problema. Crianças vêm e vão. Mas o barulho é repetitivo. Aquele barulho, sabe, que não. Ele entra dentro da sua mente e ele fica ecoando, assim. E isso deixa a gente num estado tão irritado. Eu acredito que seja muito por isso, como a gente tem a todo momento esses estímulos e a todo momento alguma coisa está preenchendo o silêncio, que a gente fica muito aborrecido, cara. Percebam vocês, quando vocês têm muito acesso a telas, quando vocês extrapolam, assim, de vocês ficarem muito tempo no celular ou assistindo por longas horas alguma coisa, vocês ficam um pouco exaustos e aborrecidos. A gente não foi feito para esses estímulos direto, sabe? Aí, vários outros casos de ansiedade, vários outros casos de vários fatores que vêm aumentando a cada dia, que eu não quero entrar em diagnósticos e patologias a essa etapa do vídeo. Mas eu estava muito aborrecida com aquele barulho de fundo. Eu fiquei o dia todo assim. E eu saí, fui dar uma volta, voltei com a esperança de que aquele barulho tivesse cessado. E não cessou. Aí até que parou, finalmente. Só que tinha momentos em que o cara parava, ficava uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Aí eu pensei, não, agora deu, né? Agora eu posso voltar pro meu silêncio. Bem, de novo. Ai, cara. É complicado. E eu fico até tarde, porque. Eu fico até tarde gravando, porque o silêncio da madrugada, ele, mano, é uma coisa assim, ó. Que eu digo que é o puro suco da existência humana atual. Porque é um silêncio, não tem moto, não tem cachorro latindo, não tem absolutamente nenhum barulho do externo, é estável. Não tem interrupções. E eu gosto muito, assim. Aí converge com a parada de que eu ter de dormir e tal, que o ser humano não foi feito para. As luzes também, elas aborrecem a gente, tá? Eu fico extremamente aborrecida com luz branca na minha cara direto. Principalmente à noite, assim. Cara. Vai ficar derramado. E eu acredito que a angústia ela surge não pelo silêncio em si, mas porque ela permite emergir algumas coisas dentro de nós. Porque sem esse ruído branco da tecnologia ou do consumo, as defesas psicológicas elas baixam. O entretenimento, ele serve muitas vezes como uma barreira que nos mantém
que mantém esses pensamentos intrusivos e crises existenciais sob controle, sabe? E no silêncio, a pessoa ela perde a capacidade de se definir através do que ela consome. Quando você desliga a tela, sobram só as suas próprias ideias, seus arrependimentos e a percepção do próprio tempo. Que tem isso também, a gente tá tão imerso nesses estímulos diretos que a gente perde a noção do que o tempo tá passando. A gente já tá em abril. É muito rápido. E por isso que a gente fala que tem passado rápido. E são pontos e pontos, assim, em relação ao tempo, porque as pessoas hoje em dia elas reclamam que tudo está muito rápido, que elas não têm tempo para as coisas, mas ao mesmo tempo elas perdem longas horas no celular, sabe? Scrollando vídeos, principalmente. Que é todo mundo caiu nisso. Então isso acaba sugando um pouco desse tempo cronológico e a gente começa a perceber os dias mais curtos, os meses passando rápido, mas o tempo sempre esteve aí. Eu acho que eu estou um pouco aborrecida ainda, sabe? Então, se eu não estou muito carismática, é mais um dia que se segue. Eu estou dando o meu melhor. Eu abri a câmera pra falar sobre o silêncio, né? E eu preciso de silêncio para que eu volte ao normal. Enfim, é no silêncio que a gente confronta a nossa própria rotina. Se alguém é puramente mecânico e voltado para metas externas, o vazio ele revela que não tem recheio interno. Por isso que eu falo do niilismo passivo, porque é muito mais fácil a gente se sentir ocupado com o nada digital do que a gente admitir que a nossa própria existência parece desprovida de propósito real. Porque o barulho ele sustenta a ilusão de que algo importante está acontecendo. Então a gente fica sempre em estado de alerta. E a nossa cabeça ela se acostuma a estar assim. O ócio é tedioso, o silêncio se torna tedioso. E a gente a gente acaba ficando incapaz de suportar o tédio, de suportar o ócio. Meditação é uma das práticas que você tem para se conectar com o seu eu superior, para que você consiga limpar o canal, para que você consiga se conectar com a própria fonte. Não quero entrar nesses assuntos agora, porque esse canal específico não é para isso. A meditação, o silêncio, faz você se conectar com Deus. Seja lá o que signifique Deus para você. Mas faz você se conectar com a fonte. Com seu eu superior. Ontem eu tava tendo uma conversa com um seguidor que a gente tava falando sobre isso. De que... Até cheguei a falar pra ele sobre limpar esse canal, né? Pra ter acesso ao seu eu superior. Porque é ali que você consegue ver o sentido da tua própria vida, porque você consegue entender o teu propósito, o que te faz pulsar, o que te faz levantar todo dia da tua cama para fazer algo significativo. E eu não estou aqui falando de algo religioso, eu estou falando de sentido da vida. O que é a vida? Não vem com esse papo barato pra cima de mim, não. Limpar o canal, meditação. Cara, não precisa você ficar 1 hora necessariamente. Apenas você tendo a respiração consciente, respirando fundo e expirando. Se conectando com o que é a vida de fato, que é a respiração.
respirar conscientemente e estar no aqui e no agora. Você não é um humano que tem que ter uma vida espiritual, você é um espírito que precisa ter uma vida humana. Você está aqui para experienciar o que é ser humano. É sentir, é dar sentido às coisas. E aceitar que o vazio, ele exige o que no existencialismo chama, né, dessa angústia da liberdade. Porque se não tem ninguém falando no seu ouvido e nenhuma tela ditando o que você tem que sentir, a responsabilidade de criar sentido para a própria vida cai inteiramente sobre os seus ombros. E você precisa ouvir o espírito para que a sua alma saiba estar alinhada com o seu espírito. E o seu espírito tem contato direto com a fonte. Eu vou entrar em hermetismo e tal, mas esse não é o canal. Não quero misturar os assuntos. A maioria das pessoas preferem a prisão do estímulo constante à liberdade do silêncio, porque a liberdade ela exige esforço criativo e intelectual. O silêncio, ele é um laboratório da mente, é um laboratório do espírito. Quem não tem o hábito de cultivar a própria vida interior enxerga esse laboratório como uma cela de isolamento. As pessoas, muitas, não suportam estar sozinha com a própria companhia. Tem medo. Eu já ouvi pessoas que têm medo de estarem sozinhas. Pessoas que engatam um relacionamento no outro, às vezes nem deixam um relacionamento e pula para outro, não quer nem saber do sentimento do outro. Porque não consegue ficar sozinho. Quando não tá com gente, tá com uma muleta, um vício. E, historicamente, o silêncio ele é visto como um estado de clareza. E no estoicismo e nas práticas monásticas, traz muito disso. E hoje é bem subversivo, assim, manter um ambiente despojado de estímulos é um ato de resistência contra a fragmentação da atenção. Porque tolerando esse pânico inicial do vazio, a pessoa ela atravessa uma barreira. E do outro lado está a angústia. O silêncio ele deixa de ser um vazio e passa a ser um espaço de presença. Presença radical. Só aí você vai conseguir entender o teu sentido, entender o teu propósito, se entender como gente. Entender de onde vem a tua autenticidade. Entender de onde vem o teu pulsar, pelo que mais a tua alma vibra. Te faz entender se a tua alma está conectada com o teu espírito. Se os dois estão em harmonia. E tendo essa presença radical, é onde a mente ela pode finalmente integrar as experiências ao invés de apenas reagir aos impulsos externos. Você passa a responder. Estoicismo puro. Quero trazer para cá também. Tem também a questão do cinismo, usar o cinismo como escudo. Nas interações sociais, o nada importa. Virou meio que uma justificativa para a inércia e para a irresponsabilidade emocional. A gente vê uma ironia constante na forma como que as pessoas se comunicam na internet e até fora dela.
E esse cinismo não é necessariamente inteligência, mas é um mecanismo de defesa de quem está exausto de tentar se encaixar nas expectativas irreais do sistema, só que não tem força para romper com ela. E o cinismo contemporâneo ele funciona como uma espécie de armadura de vidro. Ele aparece sólido e protege o indivíduo do impacto emocional direto. Acaba se tornando frágil, porque isso impede qualquer conexão real com o mundo. As pessoas não conseguem ter interações sociais direito. E analisando essa postura como um escudo, a gente pode decompor essa mecânica em alguns pontos um tanto quanto fundamentais. Porque a ironia ela gera esse desengajamento. Ironia constante, especialmente no ambiente digital, serve para que a pessoa nunca precise assumir uma posição. Se nada é levado a sério, nada pode ser criticado. E é aí que eu vejo um risco genuíno, porque ser sincero exige vulnerabilidade. Exige responsabilidade. No momento em que alguém expressa um desejo real ou uma dor profunda, essa pessoa se torna até um alvo. Porque o cínico, ele ri de tudo, né? Antes que alguém possa rir dele. Ele se antecipa ao fracasso emocional. E isso acaba declarando de antemão que o resultado ele não importa. E é aí que a gente vem para a questão nihilista da coisa, porque essa inércia disfarçada muitas vezes com essa frase de nada importa é usada de uma forma tanto quanto equivocada para justificar o que a gente chama, né, desse niilismo passivo, como eu bem trouxe. Que enquanto o niilismo filosófico pode ser um ponto de partida para a criação de novos valores, o cinismo social usa essa ideia como uma desculpa para a responsabilidade emocional. Se os relacionamentos são descartáveis e o futuro é incerto, o indivíduo ele se sente autorizado a não investir esforço, a não cumprir promessas, a não cuidar do impacto que causa nos outros. E o ponto mais empático dessa análise toda é você reconhecer que o cinismo é frequentemente um sintoma de esgotamento. O sistema ele exige que sejamos produtivos, felizes, estéticos e até bem-sucedidos o tempo todo. Quando a pessoa ela percebe que não consegue atingir esses padrões, ela tem duas escolhas. Ou ela rompe, ou ela se torna uma pessoa cínica. O rompimento é você mudar de vida, é você questionar os valores, é buscar uma existência autêntica, o que exige uma força monumental. Ou você se torna um cínico, que você continua dentro do sistema, mas você finge que nada importa. É uma forma de participação sem alma, sem sentido. E eu poderia dizer que existe uma armadilha em confundir o cinismo com a inteligência. Porque o cínico, ele acredita que por ver esta farsa em tudo, ele está um passo à frente. Só que essa é uma inteligência estéril, saber que algo está quebrado, mas se recusar a agir, ou até pior, zombar de quem tenta consertar. Isso não é sabedoria, é só uma forma refinada de covardia. A verdadeira força intelectual, ela reside da capacidade de ver as falhas do mundo e ainda assim escolher o que merece ser levado a sério ou não. Atravessar esse escudo exige coragem para você enfrentar o ridículo. Para deixar de ser cínico, é preciso você aceitar o risco de ser considerado ingênuo por aqueles que ainda estão protegidos por suas armaduras de ironia.
Muitas vezes você ser honesto, você ser verdadeiro, você ser coerente com aquilo que você sente é considerado ingênuo. Por isso que muitas pessoas fazem piada quando você se abre emocionalmente e você começa a criar uma casca. Porque as pessoas, elas não sabem lidar com a vulnerabilidade. Eu venho disso. Eu estou aprendendo dia após dia a lidar com a minha própria vulnerabilidade e a vulnerabilidade do outro. É um músculo que precisa ser estimulado para que ele se fortaleça, para que ele fique forte e resistente. E eu diria que esse é o auge da experiência humana. É você se aperfeiçoar cada vez mais para você fortalecer esse músculo que é a vida. Para que você consiga dar sentido cada vez mais, com mais sentido, com mais coerência, com mais verdade, com mais autenticidade, com mais honestidade, sem se trair. E eu falo do conceito da coleira de ouro primeiro porque é o tema de um inscrito que eu fiz sobre esse design desse sistema. Também vai estar no link da descrição, caso alguém queira ler. Porque essa coleira de ouro, ela reflete essa produtividade cega, de certa forma, onde a gente observa a sociedade, onde as pessoas batem ponto da própria vida, onde a existência acaba virando um checklist performático, trabalhar, consumir, postar, repetir. Até o lazer, ele acaba sendo otimizado. É um niilismo disfarçado de sucesso, porque o indivíduo, ele acumula métricas e bens, mas ele está completamente oco por dentro, alienado dos próprios instintos e da própria sombra. A metáfora da coleira de ouro é uma... Eu acho poderoso porque descreve a servidão voluntária ao desempenho. Diferente da coleira de ferro, da necessidade básica, a de ouro brilha. Ela tem status do sucesso, o prestígio das métricas e o conforto do consumo. Mas ainda assim ela limita o movimento da alma. A vida é um constante gerenciamento de projetos. E nesse estado, a pessoa deixa de viver experiências e ela passa a gerenciar as experiências. O lazer, que deveria ser um espaço do inútil e do prazer autêntico, é colonizado pela lógica da produtividade. Ler um livro não é mais sobre o prazer da narrativa, mas sobre manter uma meta de leitura anual. As pessoas se cobram porque elas não conseguem ler 10 páginas e preferem não ler. Até o ato de fazer uma trilha não é sobre o contato com a natureza, mas sobre registrar o trajeto no GPS e postar uma foto com a luz perfeita. Como eu falei no vídeo anterior, nada vai ser válido se não puder ser capturado. O ser humano, ele tem esse instinto de que esse saudosismo, né? Se a felicidade não puder ser qualificada em fotos, bens ou em checks, em uma lista de tarefas, ela parece não ser válida a existência daquela pessoa. Se a pessoa vai no lugar
e não registra a foto do que ela tá comendo, a pessoa não tá nem aí pelo que ela tá vivendo. Às vezes ela só vai no lugar pra tirar foto. Quantas vezes a gente vê aí lugares instagramáveis feitos pra tirar foto? Pontos turísticos. Aí a gente chega a falar sobre uma questão de até biodiversidade. Quantos pontos turísticos são destruídos pelo alto número de visitantes só porque aquele ponto ficou famosinho e todo mundo resolve ir lá porque tá no hype. Movimenta, a economia local movimenta. Mas a que preço? E eu estou falando aqui, eu não me tiro disso, eu sou um ser humano, cara. Eu não sou um... Eu passo por isso, eu vivo isso. Eu estou dentro disso também. As análises que eu trago aqui é, às vezes, de eu dar 2 passinhos para trás e observar ao meu redor. Observar até mesmo o que eu estou fazendo. Eu não me coloco num pedestal de que eu faço a coisa certa. Tanto que isso não existe. A gente está trazendo aqui dados de uma grande massa para que a gente consiga elaborar o conceito do niilismo passivo. Não tô ditando o que é certo e o que é errado. Cada um com seus cada quais. Sacou? E, cara, ai, é muito foda, porque o sucesso, ele é algo a ser mensurável, né? Seguidores, saldo bancário, cargos. É sempre uma coisa que você tem que estar atrás. Que você tem que fazer. Porque ditaram que você tem que ter, que você tem que fazer. Eu nem vou entrar em questão de relacionamento, de homem provedor, de não sei o que, não sei o que lá. Eu nem vou entrar nesse mérito agora. Que o que eu mais vejo é gente cagando regra para relacionamento, esquecendo que o ser humano ele é subjetivo. Que as mesmas pessoas que vendem essa ideia de relacionamento ideal lucram com essa ideia de relacionamento ideal porque atingiu uma dor numa sociedade que não consegue se conectar com pessoas, que não consegue se conectar com os próprios sentimentos. Aí acha que um método vai resolver a vida delas. Método para entender os próprios sentimentos ninguém compra. Porque não é interessante o suficiente. Dá trabalho olhar para as sombras. Dói olhar para as sombras. E essa busca mensurável desse sucesso preenche esse vazio deixado pela falta de sentido. Só que é um preenchimento temporário e superficial. Porque a gente volta na questão do indivíduo oco, né? Como o foco ele tá inteiramente no ter e no parecer, as camadas internas, os desejos viscerais, os medos, as inclinações naturais são atrofiadas. O indivíduo ele passa a ser alienado de si, a pessoa se torna um estranho para ela mesma. Ela sabe o que o mercado quer, o que o algoritmo premia, mas ela não sabe o que o seu próprio corpo pede quando esse ruído todo cessa.
As pessoas querem ter dinheiro, mas pra quê? Pra quem que tu quer mostrar? Pra quem que tu quer provar? As pessoas querem ter dinheiro, mas não conseguem planejar a própria semana, não conseguem planejar o próprio mês, o que vai fazer da vida. Porque não sabe. Produtividade cega, ela exige uma positividade tóxica e uma eficiência impecável. E isso obriga o indivíduo a empurrar a sua sombra, seus aspectos instintivos feios, melancólicos ou improdutivos pro porão da inconsciência. E ao negar a sombra para manter a performance, a pessoa perde a sua totalidade. O resultado é uma vida unidimensional, onde não há espaço para dúvida, para o luto ou para a contemplação vazia. O colapso, burnout, crise de pânico, depressão, ansiedade costuma ser um momento em que essa sombra, cansada de ser ignorada, decide arrebentar a coleira de ouro. O ser humano, ele entra em colapso. Aí vai medicar. Entender por que tá em colapso ninguém quer. Mas quer um remédio, quer uma solução. E vai viver a vida inteira empurrando isso com a barriga. Quando não é remédio, é vício. Tem que ver isso aí, meu irmão. Casado. ¿Todo está bien? Todo está bien, mi amor. Tudo bem grátis na medida do. Como é que é? Tudo bem grátis. Sei lá. Tudo bem, amém. O que é que você tá brabo? Não vai sair mais, não. Tá escuro. Gato tá brabo aqui do meu lado, velho. Você não vai vir se apresentar pro pessoal, não? Anyways. Vê se dá pra ouvir o gato. Fala aí. Ai, eu tô com dor de cabeça. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver, y sufrí hasta el fin, no te quiero ver.